Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira, 4 e 4. Uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. E, gente, hoje eu falei para vocês que eu vou ter um convidado especial para nós falarmos a respeito do Santo Sudário. Isso mesmo. E nós temos a alegria hoje de conversar com o professor Dr. Jack Brandão, que é considerado o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso Tarde em Família. Boa tarde, Ellen. Tudo bom? Eu fico feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui em Curitiba, né? Eu fico muito contente mesmo. Nós que ficamos contentes de poder estar aqui hoje conversando com o senhor para aprender um pouco a respeito desse tema que é tão importante e às vezes é tão inacessível para tantas pessoas que estão aqui acompanhando a nossa programação. Então, com muita alegria, a gente recebe o senhor nessa tarde, professor. Nossa, eu realmente fico muito feliz também. É bom saber disso porque, como você bem disse, infelizmente, poucas pessoas ainda conhecem o que é o Sudário de Turim. Por mais que a gente ache que todas as pessoas conhecem, principalmente os católicos, falam, não, o pessoal conhece. Não. Quando você fala em Santo Sudário de Turim, o pessoal fala, nossa, esse santo que santo é esse? Santo. Uhum. Então o pessoal pensa que é alguém, não tem ideia realmente do que é. E isso é meio triste, né? Enfim, por isso que nós estamos aqui. Justamente. E o senhor vai aqui em Curitiba para lançar já o seu segundo livro a respeito desse tema, né, professor? Sim. Nós vamos lançar agora o segundo volume da saga desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja, que na realidade é uma obra de peso. Esse segundo volume, por exemplo, tem mais de 600 páginas, que se soma ao número 1, que são quase 300 páginas, porque são mais de 30 anos pesquisando o tema. E eu pensei muito, falei, poxa, tem de haver uma forma de a gente passar as informações, levar as pessoas a conhecer o sudário de uma forma diferente. Porque, infelizmente, nós temos o seguinte, hoje, ou as pessoas acreditam, cegamente, por exemplo, não, existe o sudário, acabou, mas não se questiona a respeito. E tem aqueles que simplesmente negam. Não, é falso e pronto. E não vão atrás para saber também. Não se pode esquecer que o Sudário de Turim, ele foi o objeto mais estudado no século XX. Então, é um objeto fabricado pelo ser humano, é um pano de linho. Então, ele foi um dos objetos mais estudados durante o século XX. Então, se fosse para ser falso, a própria ciência já teria demonstrado isso, porque grande parte dos cientistas buscam aquilo que nós chamamos de verdade, ou seja, o fato histórico, né? E é justamente por isso que a gente quis trazer esse tema hoje aqui no programa, professor, aproveitando, né, o lançamento do seu novo livro, a sua visita a Curitiba, para que mais pessoas tenham acesso e saibam, né, o que é o Santo Sudário. Professor, qual que é a formação acadêmica, a experiência profissional que é relacionada ao estudo do Santo Sudário? Bom, quando nós falamos no estudo do Santo Sudário, há uma ciência, vamos chamar assim, chamada sindologia. O que é a sindologia? A sindologia é o estudo da síndone, que é o síndon, que é a palavra grega para essa toalha mortuária, vamos chamar assim. Então, há muitos cientistas no mundo, de modo especial na Europa, que estudam o Santo Sudário, que se dedicam a estudar o Santo Sudário. Eu vejo em relação ao meu caso, por exemplo, eu estudo a questão da imagem há muitos anos. Eu comecei aqui na USP, o meu mestrado foi exatamente sobre a questão do barroco alemão. Então, o barroco, por exemplo, o período do século XVII, é um período extremamente imagético, ou seja, é um período em que a imagem tem um papel preponderante na sociedade. A partir daí, eu eu já estudava o sudário antes do meu mestrado, isso é importante lembrar, eu já estudava o sudário. Tanto que eu fui levado a estudar o barroco exatamente pela questão teológica, pela questão da imagem religiosa presente nesse período.
E a partir daí eu fui buscando, no meu doutorado também, fui buscar trabalhar essa questão, e todas elas, essas questões, principalmente que trabalham com a questão do logos, que é a palavra, e aquela palavra que nós chamamos de eikon, que significa imagem, a união dessas palavras eu criei uma teoria da imagem, chamada iconofotologia. E essa teoria da imagem tem no sudário de Turim um grande trunfo, porque o sudário realmente é uma imagem não produzida por mãos humanas, é uma imagem que nós chamamos de aqueiropoitos, ou seja, não feita por mãos humanas, nós acreditamos nisso, e o sudário, ele nos mostra isso. Então, diante disso, do próprio estudo em relação a mim, a questão da imagem, a questão da palavra, o sudário, ele tem um papel preponderante. E eu falei, não, eu preciso encontrar, por exemplo, uma maneira de passar essas informações para as outras pessoas, mas de uma forma diferente, porque há muitos livros que tratam do sudário, mas muitas vezes eles tratam de uma forma, como é que eu posso falar? O mais do mesmo, entendeu? Uhum. É um pano que cobriu, que tem isso, que tem isso, que tem isso, que mostra... Poxa, mas a gente tem que ir além. Uhum. A gente tem de ir além. E o livro, por exemplo, foi esse além que eu procurei. Tanto que a forma que eu busquei foi a não utilização de uma linguagem acadêmica, mas a utilização do romance como modelo para trabalhar este livro. Por quê? Porque o romance ele me dá uma possibilidade de jogar com as palavras, principalmente aqueles pontos obscuros. Porque o sudário, ele possui, dentro da história do sudário, desses 2000 anos de história, há algumas lacunas. Nós conseguimos chegar, por exemplo, historicamente falando, praticamente até o século VI. Do século VI para trás, há pontos obscuros. Então, há plausibilidade de alguns fatos e não plausibilidade de outros fatos. Então, é um trabalho árduo, porque juntamente com esse trabalho do sudário, a minha proposta é falar também sobre a história da igreja. Então, o livro vai abordar a história da igreja desde o início de sua formação, que na realidade a igreja ela começa com Pentecostes, né? Pentecostes é o início da igreja. E a ressurreição de Cristo está ligada intimamente com o sudário de Turim, está ligada intimamente com a própria história da igreja, né? Tudo caminha junto, não é, professor? Exatamente. Professor, e como é que a gente pode falar? Como nós já falamos aqui na entrevista, infelizmente muitas pessoas desconhecem o que é o Santo Sudário, né? Desconhecem esse tema que a gente precisa trazer mais à tona. Como é que eu posso descrever o Santo Sudário para alguém que não está familiarizado com ele, que não faz noção do que ele é? Bom, o Santo Sudário é um pano de mais de 4 metros de comprimento por 1,10 de largura. Nós temos de pensar o seguinte: os judeus, assim como os judeus hoje e os muçulmanos hoje, eles não sepultam seus mortos da forma que nós sepultamos. Quando uma pessoa morre na nossa família, os nossos amigos, nós temos caixões. Então a pessoa é inserida dentro de um caixão e ela é velada, ou ela é inumada, ou seja, ela é enterrada, ou ela é cremada. A cremação virou moda agora, né, por sinal, que é uma coisa que deixa pra lá, não vou tocar um pouco nesse assunto, mas virou moda, porque a questão da morte para a nossa sociedade é um... Professor, tá me ouvindo? Eu já volto. Alô? Oi, agora sim, tô te ouvindo. Oi, professor? Entrevista por telefone acontece disso, né, gente? Às vezes a gente acaba perdendo aqui o sinal. Professor, tá me ouvindo?
A gente está falando hoje aqui com o professor, né? A gente tem a alegria de estar conversando com o professor Dr. Jack Brandão, que é considerado o maior especialista do Santo Sudário de Turim no Brasil. Me ouve, professor? Agora sim, acho que agora voltou, né, professor? Sim, eu falei, eu tô falando, começou a musiquinha. Não sei o que aconteceu. Não. Voltamos. Então vamos lá. Como eu estava falando, então virou moda a cremação. Bom, para os antigos judeus, como eu disse para vocês, como para os judeus de hoje, os muçulmanos, eles não usam caixão. Eles usam panos de linho, ou seja, eles enrolam o morto e eles colocam diretamente na terra. É a ideia do tu és pó e ao pó retornarás. Então essa ideia é muito clara para o judeu, por exemplo. Tanto que até hoje o judeu não crema. Eu já volto conversando com o professor, tá, gente? A gente vai continuar falando sobre esse tema do Santo Sudário, que é tão importante que para nós católicos possamos conhecer, para a essência mesmo da nossa igreja. A gente vai para um rápido intervalo, enquanto eu ligo novamente aqui para o professor, e a gente já continua falando sobre o Santo Sudário no nosso Tarde em Família. Tarde em Família. Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira, 4h19, uma excelente tarde. Aqui no Tarde Família, hoje eu tenho a alegria de conversar e aprender mais sobre o Santo Sudário de Turim com o professor Dr. Jack Brandão. Boa tarde, professor. Acho que agora estabelecemos de novo a ligação, né? Oba, estamos aqui de volta. Que bom, vamos retomar esse assunto tão importante que a gente precisa propagar tanto, né, professor? Sim. Bom, como eu estava dizendo, então é isso. Este pano é um pano, o Santo Sudário é um pano que era empregado para a inumação dos mortos, ou seja, para o sepultamento. E isso é empregado até hoje. É importante nós sabermos isso. Então, quando nós virmos, por exemplo, um sepultamento judeu, judaico, ou um sepultamento muçulmano, eles fazem isso. Eles usam também esse pano de linho. Então, é algo natural, era algo natural e algo normal naquele período de Jesus também. Até porque Jesus era judeu, né? Exatamente. E a ideia era essa, é colocá-lo no chão, ou seja, colocá-lo na terra, para que ele descansasse em paz, vamos dizer assim, né? Como qualquer judeu. É lógico que não se sabia que Jesus era Deus, não se tinha essa clareza ainda, né? Que veio junto com a própria ressurreição. Que se cumpriu a promessa, né? Sim. Então, o Santo Sudário, esse Santo Sudário é porque é o pano, digamos assim, que cobriu o corpo de Jesus. Isso, professor? Exatamente. Foi o pano que esteve em contato, na realidade é o objeto que teve mais contato íntimo com o corpo de Jesus. Não se pode esquecer que quando Jesus foi retirado da cruz, é muito importante nós lembrarmos isso, como os evangelhos nos mostram. Não havia esse costume de ceder o corpo de um supliciado para a família, a menos que a família pedisse. Ou a menos que houvesse alguém importante dessa pessoa que reclamasse o corpo. Então foi o que aconteceu com José de Arimateia, por exemplo, com Nicodemos, que pediram o corpo. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e foi dado esse corpo para ele. Na pressa do sepultamento, ele mal foi colocado dentro do túmulo. Então cobriram e provavelmente ele foi amarrado, só que as amarras não foram apertadas. Por quê? A princípio as mulheres viriam depois para limpar o corpo, porque o corpo não foi lavado. E o corpo deveria ser purificado, porque ele estava completamente sujo. Então, a ideia da purificação é uma, como a gente pode dizer, é como se fosse uma homenagem, um carinho que se fazia, cuidado, né? Exatamente, um cuidado ao morto. Só que diante da própria Páscoa, que estava se aproximando, ou seja, do sábado que estava se aproximando, então eles praticamente colocaram aquele homem, jogaram, entre aspas, vamos dizer assim, dentro do sepulcro de uma forma quase que de qualquer jeito, vamos dizer assim. Do jeito que dava, colocaram ali para
Exatamente, porque não tinha outra opção. Primeiro, conseguiram tirar o corpo, isso que é algo muito importante. Então, conseguiram tirar o corpo e colocaram este corpo no túmulo. Só que é importante nós lembrarmos que o corpo, como eu disse, não havia sido lavado. Ele estava completamente lotado de marcas da flagelação, as marcas da coroação de espinho, dos pregos. Só para você ter uma ideia, havia mais de 120 marcas da flagelação. Então, havia mais de 120 marcas. Então, todas essas marcas, elas por algum motivo que a ciência não consegue explicar, essas marcas ficaram impressas, ficaram presas no pano. Mais do que isso, não só ficaram as marcas de sangue presas no pano, como a imagem daquele homem também ficou presa no pano. E isso não é uma coisa que acontece comumente, não é, professor? Não, porque primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar friamente. Se você pega um corpo e você coloca ele num sepulcro, todo machucado, chagado, ferido, todo chagado da forma que Jesus estava, esse corpo vai rapidamente apodrecer. Então ele apodrece, e o que acontece? O próprio pano, o próprio tecido vai apodrecer junto com o corpo. Este pano não aconteceu isso. Pelo contrário, e o mais surpreendente que tem é o seguinte, estes coágulos, que eram vários coágulos, eles ficaram inteiriços, eles ficaram inteiros. Se o corpo, por exemplo, tivesse sido removido, é só nós lembrarmos, quando nós temos um machucado e sangra, se você coloca roupa ou tem algum tecido, o que acontece quando você puxa? Você rasga e aquele coágulo, ele se rompe. Ele se rompe e sangra de novo, não é assim? Então, o homem do sudário não. O homem do sudário, os coágulos, os grandes coágulos, de modo especial da cabeça e do corpo, todos são inteiros, estão inteiriços, estão plenos. Eles não foram rompidos. E isso é algo que chama muita atenção. Eu falo, caramba, como isso é possível? Alguma coisa está diferente aqui, né? Exatamente. Primeiro, o tecido não apodreceu. É um até tecido, hoje, né? Exatamente. É um tecido mortuário, ou seja, um tecido que teve contato com um defunto, pelas marcas que ali estão presentes. Os coágulos estão inteiros, eles não estão rompidos. Se eles tivessem sido rompidos, o que acontece? A imagem provavelmente ela ficaria completamente borrada. Deformada. E tem uma outra coisa que eu quero te falar, Ellen, que é o seguinte, que as pessoas que conhecem o sudário, por exemplo, elas desconhecem. Primeiro, no sudário de Turim, nós temos duas imagens distintas. Primeiro, a imagem de um homem inteiro, de frente e de costas, ou seja, nós temos a imagem de um homem nu, completamente nu, de frente e de costas. Além dessa imagem do homem, nós temos as marcas, como eu havia dito, as marcas da flagelação, as marcas de sangue, que são outra imagem que se forma. E essas imagens de sangue, elas varam o tecido. Isso é algo extremamente importante, porque se o sudário de Turim fosse uma pintura, toda pintura, se eu coloco uma tinta em qualquer tecido, o que vai acontecer? A pintura, a tinta, por ser aquosa, normalmente é por ela ser dissolvida em água, ela, diluída em água, ela vara para o outro lado do tecido. No sudário, a imagem do homem, não. A imagem do homem, ela só está nas cristas, a gente pode chamar isso, nas fibrilas, nas cristas das fibrilas do tecido. O sangue passou para o outro lado. Olha que interessante isso. O sangue passou, mas a imagem não. A imagem do homem não. A imagem do homem, se você está... Outra coisa, para que nós possamos enxergar a imagem
do homem do sudário, nós temos de estar mais ou menos a uns 3 metros de distância. Se nós nos aproximamos muito, a imagem desaparece. Você não consegue enxergar a imagem. Entendi. Então, isso é algo mais do que surpreendente. Isso é mais surpreendente do que a própria imagem estar fixada lá. Como isso foi possível? É algo divino mesmo, né? E é por isso que tantas pessoas estudar tanto o sudário para tentar descobrir toda essa riqueza que ele nos traz, não é, professor? Exatamente. Tanto que o meu primeiro volume, da obra, eu vou trabalhar exatamente, o primeiro capítulo ele vai falar sobre a questão da fotografia do sudário. O sudário ele foi fotografado no final do século XIX. Veja bem. Havia um fotógrafo amador, ele tinha o sudário, poucas vezes ele ficava em exposição. E naquele 1899, praticamente, ele foi exposto. E esse fotógrafo, ele queria tirar uma foto do sudário, porque ele pensou o seguinte: olha, se eu tirar uma foto, a gente vende as fotografias. Isso ele comenta, né, para a igreja, tudo, para que as pessoas possam ter uma recordação do sudário de Turim. Só que ele nunca poderia imaginar que o inusitado ainda ia acontecer. Primeiro, a dificuldade em tirar fotografia naquele momento, que era dentro da igreja. Então eu conto tudo isso, os bastidores dessa fotografia. E quando ele consegue tirar, quando ele vai revelar o negativo, os negativos antigamente eram em vidro, o que ele descobre? Uma imagem perfeita de um homem, no negativo fotográfico. Então, o negativo fotográfico do sudário de Turim é aquilo que nós chamamos de positivo. Isso é meio maluco, né? O que isso quer dizer? Eu vou te explicar. Eu ia perguntar isso. Eu vou te explicar. Vamos lá. Eu vou te explicar. Antigamente, quando a gente que é um pouco mais velho, meu pai era fotógrafo, então a gente tinha o seguinte: você tirava a fotografia, você tinha que tirar o quê? O filme. Tinha um filme lá dentro, não tinha? Tinha. E este filme você tinha que pagar para um laboratório fazer a revelação. Então esse filme era revelado e com esse negativo fotográfico você fazia a foto. Então o negativo fotográfico, na realidade, era o contrário. Todas as imagens negativas, em negativo, elas são inversa. As cores são inversas, ou seja, se é preto passa a ser branco, se é branco passa a ser preto, se está virado para o lado direito passa a ser virado para o lado esquerdo. É tudo o contrário. É que as pessoas perderam isso. Aí ele, tendo tudo isso dentro da fotografia ali, foi tudo diferente na tentativa de fotografar o sudário. Isso, professor? Eu estou conversando aqui no programa hoje com o nosso querido professor, né? Professor Dr. Jack Brandão, que é considerado o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil, e ele vai estar fazendo o lançamento desse segundo volume do seu livro, que vai acontecer agora, no próximo sábado, aqui em Curitiba, hein? É a palestra de lançamento do livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Vai acontecer, esse evento acontece no próximo sábado, a partir das 9h30 da manhã, na Livraria Vozes, aqui no centro de Curitiba. Eu vou tentar falar com o professor aqui novamente, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, 4h34, e nós estamos tendo a alegria hoje de aprender mais a respeito do Santo Sudário de Turim do Brasil, conversando aqui com o professor Dr. Jack Brandão. Boa tarde, professor. Conseguimos estabelecer aqui de novo? Vamos aqui, vamos lá. Faz parte, né, professor? É isso que acontece quando a gente faz o programa ao vivo, né? Nada, eu tô de boa, não tem problema não. Aqui então, vamos lá. Professor, o senhor explicava ali a respeito da fotografia, né? Então, falando sobre a questão eu fiquei tão curiosa, bem na hora que caiu a ligação. Não tem problema. Então, a ideia é essa.
O sudário de Turim, quando você olha, na realidade, ele é um positivo. Uhum. Por que ele é um positivo? Porque ele é a imagem real. Real. Isso ali No pano. No pano. No pano, é a imagem real. Ele é um positivo. Ou seja, nós quase não conseguimos enxergar os contornos do homem. Como eu te falei, você precisa ter uma distância. Aí você consegue vislumbrar aquela imagem esfumaçada, vamos dizer assim. E você tem o destaque do sangue. Tudo bem. O negativo fotográfico, quando você tira uma fotografia do sudário, o que ela nos revela? Ela nos revela todo o contorno deste rosto. Olha só. Nós podemos enxergar que o homem está de olho fechado. Nós podemos ver com clareza aquilo que o positivo não mostra. Então, a partir disso, isso foi algo tão louco para os cientistas no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, que aí uma gama de cientistas começou realmente o quê? A querer estudar o sudário, para entender isso. Como que é possível isso, né? Oi? Para entender como isso está sendo possível. Exatamente. Qual foi o processo que fez essa ideia reversa? Que o positivo é negativo e o negativo é positivo. Então, pronto, os cientistas ficaram, e aí começaram grandes estudos. Como eu disse no início do programa, o sudário de Turim é um dos objetos feitos pelo homem mais estudados no século XX. E exatamente por isso, porque se por um lado muitos cientistas buscavam desvendar isso daí, tentando inclusive dizer que o sudário não passava de uma fraude, outros cientistas buscaram fazer exatamente o contrário, provar a veracidade do sudário em si. Olha só, que impactante, né? Por isso que é um tecido tão estudado, né? E falando bem, né, bem popularmente, né, professor, nenhum tecido duraria tanto tempo, não é? Não, isso é mais ou menos. Deixa eu te comentar. É isso que eu tento mostrar também no livro. O linho é um tecido sui generis. O que eu quero dizer com isso? É um tecido extremamente resistente, é um tecido extremamente forte. Eu vou te dar um exemplo. Se você for a qualquer museu fora do Brasil, por exemplo, o Metropolitan, lá em Nova York, você chega lá, existem enxovais inteiros de linho que estavam presentes dentro das pirâmides egípcias, ou dentro dos túmulos egípcios. Ou seja, são lençóis de linho com 4.000 anos. Só para você ter uma ideia da resistência. Então ele tem essa durabilidade. Sim. Diferentemente, como eu volto a dizer, diferentemente de um tecido que foi colocado junto com um morto. Então a questão não é a questão dele durar ou não durar, porque isso eu mostro claramente que é um tecido durável. Mais do que isso, é um tecido extremamente resistente, inclusive ao fogo. No século XVI, houve um incêndio que quase destruiu o sudário de Turim. E só para você ver, ele ficava numa urna de prata e a prata derrete a 900 graus. Uma parte da urna derreteu e pingou exatamente numa das dobras do tecido. E essa marca existe até hoje, né? E só para você ver, e o tecido não desapareceu. Olha. Não desapareceu. Você vê a resistência. É só você pegar, por exemplo, hoje as pessoas não usam linho, né? Mas se você pensar nos ferros de casa, aqueles ferros elétricos, repara que a última parte do ferro é verdade. É a mais quente, é pro linho. Porque o linho, ele suporta, porque o linho, ele tem esse poder de... o linho é maravilhoso. Muito bom. Tanto é maravilhoso que tem um capítulo inteiro, acho que 2 capítulos que eu falo de todo o processo de cultivo do linho. Porque eu acho que as pessoas
tem de conhecer o todo, porque quando você pergunta para mim, nossa, um tecido não duraria tanto. Sim, a princípio não, mas o linho é o linho. Ele é dura. É um tecido extremamente durável. É um tecido, só para você ver, os egípcios usavam o linho para fazer vela de navio. Você dá para ter uma ideia? E isso as pessoas não falam. Você está entendendo como é importante nós conhecermos o todo da história de tudo? Exatamente, para que a gente possa, cada um de nós, tirar as suas próprias conclusões. E entendermos o quão real é tudo isso, né? Que realmente as pessoas tentaram estudar para dizer que não existia, outros para mostrar a sua veracidade, e para nós que somos cristãos católicos, para nós entendermos, realmente está aqui, é a prova, não é, professor? Exatamente isso, exatamente. Você falou tudo, é exatamente isso. Por isso que eu digo, a fé, nós não podemos confirmar a fé, porque a fé é fé. A fé é dogmática. Ou você acredita, ou você não acredita. Agora, nós podemos, de uma forma ou de outra, unir fé e razão. E o Sudário de Turim, ele possibilita isso. Não à toa, muitas pessoas dentro da própria igreja questionam o Sudário, criticam o Sudário. Eu fiz muitas visitas, desde o primeiro volume do lançamento, para pessoas de para vários religiosos no Brasil, de modo especial aqui na região de São Paulo, né? Quantas vezes eu ouvi, nossa, mas o Sudário é falso. A ciência já disse que o Sudário é falso. Agora vai dizer isso para mim, que estudo o Sudário há mais de 30 anos, e sou um cientista. Aí eu viro para o padre e falo, vem cá, qual o critério que você tem e que você usa para me afirmar isso? Não tem. E não tem. Não existe, né? Porque é como eu digo, a questão da verdade é relativa. Nós temos o fato, nós temos um fato, nós temos um pano assim, assado. Isso vai aumentar ou diminuir minha fé? Não, eu não preciso do Sudário para ter fé. O Sudário dispensa isso. A fé dispensa o Sudário. Só que o Sudário é uma revelação, vamos dizer assim, para o homem cético do século XXI. É uma imagem que nos possibilita conhecer um Deus que se encarna, o Deus que era o Logos, que é a palavra, e que se encarnou, e que deixou a sua imagem para que nós, de modo especial neste século, tão alijado da fé, tão distante da fé, para mostrar, olha, não, realmente nós temos um homem das dores, que veio dar o exemplo, né? E o Sudário é algo maravilhoso para isso. E é por isso que a gente precisa falar mais a respeito disso, né, professor? Fazer com que as pessoas tenham mais acesso a essa informação e conheçam, né, para a gente ter noção dessa importância do Sudário na nossa fé. Exatamente. Por isso que eu fico meio triste quando eu vejo padres mesmo que falam isso, ignoram, não... Eu já cheguei a falar algumas paróquias, falei, poxa, eu posso dar uma palestra aqui? Que eu quero... Não, porque isso não acrescenta nada. Não tem como não acrescentar, né? Eu realmente eu posso chegar, Ellen, ficar aqui 3 horas, 4 horas falando sobre isso. A gente passa um dia todo falando sobre isso, sem se repetir. Tem mais coisa, vai ter mais coisa, e vai ter mais coisa, e vai ter mais coisa, porque é isso, são dados, é a história, é a própria ciência. É a ciência que já comprova tudo isso, né, professor? Então isso é importante. Agora, por que não mostrar para os fiéis, por exemplo, para as pessoas conhecerem? Eu vou dar um exemplo para você. Acho que é questão de 4 anos, eu fui chamado para ir para os Estados Unidos para fazer um levantamento de um acervo de um museu lá, chamado Museu do Santo Sudário de Turim. Eu dei um curso aqui em São Paulo e esse curso chegou aos Estados Unidos. O dono do museu era um senhor
que ele colecionava vários itens do sudário ao longo de sua vida, quase 50 anos colecionando itens referentes ao sudário. E ele queria doar todos esses itens para o museu. E nós aqui em São Paulo tentamos trazer aqui para o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Infelizmente nós não conseguimos porque ele só tinha uma única exigência, que ficasse num local único para ele. Ou seja, todo o acervo tinha que estar em um local único para ele. Ele não queria que dividisse o acervo. E a gente não conseguiu isso. Tudo bem. Você acredita que ele me falou, era uma cidade chamada Wabash, lá em Indiana, nos Estados Unidos. Ele falou que quando ele montou o museu lá na cidade, ele foi à paróquia, que havia uma igreja católica, ele foi à igreja chamar o padre, falar para o padre, olha, eu montei um museu assim, assim, assado, queria que vocês chamassem os seus fiéis, para que visitasse o museu. O padre virou para ele e falou, não, eu não vou fazer isso, porque tudo é falso, é tudo mentira. Então você vê, quem visitava o museu eram os protestantes. Os católicos eram proibidos de visitar pelo pároco. Por isso que a gente vê que a gente se fala tão pouco sobre isso dentro da nossa igreja, né? Exatamente por isso. Porque aí nós temos uma mistura que as pessoas ainda têm uma ideia equivocada sobre a questão das relíquias. O sudário, é óbvio, é uma relíquia religiosa. Só que ele deixa de ser uma relíquia, como eu falei para você, quando ele é fotografado. Quando ele é fotografado e vem essa ideia do positivo. Olha só, gente, a gente está conversando aqui hoje a respeito sobre o Santo Sudário, né? Santo Sudário de Turim, né? Nós estamos conversando com o professor Dr. Jack Brandão, que é considerado o maior especialista no Santo Sudário de Turim aqui no Brasil. Evangelizar a Rádio Católica da Família Brasileira, 4h49, e eu sigo aqui conversando com o professor Dr. Jack Brandão. Professor, voltamos aqui para o nosso assunto de Santo Sudário de Turim. Opa, estamos aqui. Vamos tentando aqui concluir esse assunto, né? Nós estávamos falando aqui sobre o Santo Sudário e de quanto a gente precisa que ele seja mais popular, né? Mais comum nós falarmos dentro das nossas igrejas, não é, professor? Sim, isso é algo que eu acredito que é muito importante, porque para que a gente possa realmente ampliar e dar um up, vamos dizer assim, na nossa fé. Porque eu penso o seguinte, se Jesus nos deixou essa prova, esse sinal vivo de sua presença entre nós, é para que a gente possa usá-lo. Para que a gente possa usá-la. Então o sudário, ele tem de ser conhecido, ele tem de ser propagado. E é um trabalho que eu já há muitos anos, eu comecei praticamente com 15 anos. Eu conheci um frei chamado Frei Anastácio Hackman, a quem eu dedico o primeiro volume da obra. Ele era o propagador da Sagrada Face de Cristo aqui do Brasil, ele era um frei alemão, franciscano, e ele trouxe essa devoção ao Brasil. E a partir daí, eu comecei realmente, aí fiz amizade com ele, eu vivia lá no convento de São Francisco, aqui em São Paulo, e me cativei. E realmente é algo extraordinário. E não parei mais. E, como eu disse, são coisas que nós precisamos propagar para que as pessoas possam ter uma fé um pouco mais racional, porque infelizmente o católico nós temos um problema muito sério. É por isso que eu quis fazer esse livro. Nós precisamos com que o católico conheça a sua fé. Exatamente. Porque o católico não conhece. Por isso que eu estou fazendo toda a história da igreja, a história dos concílios, os primeiros concílios. Eu acho que é muito importante. Quando chega, por exemplo, um evangélico fala o seguinte: não, porque vocês adoram imagem. Eu falei, opa, ninguém adora imagem nenhuma. Nunca existiu adoração de imagem pelos católicos, pelos cristãos. E quando eu digo católico, eu estou dizendo católico no sentido geral. Que o catolicismo não é só o romano, a igreja católica é a igreja universal. Então isso está muito claro no ensinamento da igreja desde os primeiros padres. E isso
o católico não sabe. Então, praticamente, a obra, a saga desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja, é exatamente o que? Uma imersão na história da Igreja, tendo o Sudário de Turim como a grande personagem principal de todo o livro. Mais do que o Sudário, é exatamente a ideia do Logos, que é o Verbo, que se torna carne. E o Verbo de Deus que se torna o quê? Imagem. É isso, é algo que nós precisamos conhecer. Precisamos mesmo propagar cada vez mais. Agora, infelizmente, o que eu sinto, e a tristeza me bate muitas vezes, é que não há grupos nas comunidades, ou seja, muitas vezes muitos dos que se dizem católicos estão mais preocupados com firulas, com besteiras, com coisas que não têm tanta importância para a fé, mas a fé verdadeira eles esquecem. A base ali está fugindo um pouco, né? Exato, por isso que quando vem um evangélico não, esse pessoal das outras religiões e fala alguma besteira, não, porque você adora imagem, porque você não sei o quê, pronto, o cara se converte. Ou não consegue debater sobre o assunto, explicar o porquê que não é, porque não... Exato, porque não tem embasamento algum. E isso é algo que, como católico, me incomoda muito. E eu falava isso muito há alguns anos atrás, por exemplo, com Dom Fernando, que foi bispo aqui de Santo Amaro durante alguns anos, que é amigo meu, eu falava direto, eu falava, Dom Fernando, eu chamava de Frei, Frei, pô, olha a situação como está. E as pessoas não buscam conhecer, não buscam saber, o católico mal lê Bíblia, mal conhece a Bíblia, né? Verdade. Então isso é algo triste. E o Sudário está aí para a gente conhecer, ir atrás e a gente vislumbrar essa maravilha que Deus nos concedeu. Verdade. E a gente tem uma oportunidade, né? Inclusive agora, para você que é aqui de Curitiba e que ouve a gente, tem uma oportunidade de estar presente na livraria no próximo sábado, onde vai acontecer o lançamento desse seu novo livro, né, professor? Exatamente, na Livraria Vozes, no centro de Curitiba. Eu vou fazer uma palestra, aí eu vou mostrar um pouco mais sobre essa questão, né, porque eu acho que é importante. Como eu disse para você, Ellen, a gente pode, e uma coisa muito interessante, que eu já fui a muitos programas de TV, muitos programas de rádio, e cada programa de TV e cada programa de rádio é um enfoque completamente diferente. Né? Então, porque é uma coisa tão bacana, porque você vê como tem assunto para falar. Dá pra gente ficar horas falando sobre o tema sem se repetir, né, professor? Exatamente. Sempre aprendendo aqui. E eu quero, inclusive, já reforçar o convite para que o senhor participe outras vezes aqui do nosso Tarde de Família, porque eu sei que a gente pode aprender muito com o senhor e compartilhar todo esse conhecimento com quem acompanha a nossa programação aqui na Rádio Evangelizar. Aí eu fico muito feliz que amanhã, por exemplo, eu estarei na rádio às 11 horas da manhã. Desculpe, eu só não sei o nome do programa, né? Que no Hora do Associado que o senhor vai estar. Então, a gente vai ter... Eu estou indo para Curitiba essa madrugada, vou até um pouco mais cedo, porque eu gosto de viajar de carro. Eu podia pegar o avião, mas eu falei, não, eu gosto de carro porque eu gosto de conhecer a cidade. E Curitiba, eu estive uma única vez em Curitiba. Há muitos anos atrás. Eu me lembro que era um carnaval. Na realidade, eu não estava nem indo para Curitiba, eu estava indo para Santa Catarina. E passou por aqui. Aí parei, porque não tinha ônibus na época, era muito garoto. Aí parei, a gente ficou aí na praça, aí andando, no carnaval, tudo fechado. Eu falei, meu Deus. E fomos andar. E eu falei, não, agora eu quero conhecer Curitiba. Isso, vai ser muito bem-vindo e vai ser uma alegria receber o senhor aqui na Obra Evangelizar, no nosso santuário, né? E é claro também justamente para isso, para esse lançamento que vai ser tão importante, e reforçando aqui o convite para você que está ouvindo a Rádio Evangelizar, vai acontecer no sábado às 9h30 da manhã na Livraria Vozes, hein? Olha, professor, eu não consigo estar lá presente, mas eu vou adquirir esse livro, porque agora eu fiquei ainda mais encantada com essa história. Quero aprender ainda mais sobre o Santo Sudário. Ellen, olha, eu tenho certeza, Ellen, que quando você começar a ler o livro,
Uma coisa que eu quero até comentar para os seus ouvintes é o seguinte: o livro é dividido em capítulos. Cada capítulo ele é independente um do outro. O fio condutor é sempre o sudário. Mas todos são. Sala, mas é muito difícil. Um capítulo pode ser mais difícil, o outro. Mas aí é que está. Eu estou aberto. Eu estou aberto para o conhecimento. O que me interessa, eu volto a dizer, é que as pessoas, mais do que comprar livro, é que as pessoas aprendam. Conheçam, vivam. Conheçam. Juntem grupos, fala, poxa, vamos montar um grupo para estudar. Poxa, eu teria um prazer, a gente faz, eu tenho um grupo de pesquisa. A gente pode fazer, porque é isso, são pessoas, a gente precisa de pessoas que levem isso para as outras, que sejam propagadores, e a gente precisa disso, e que leve o sudário de Turim também, que é mais importante do que tudo. Verdade, vamos propagar isso, né, professor? Exatamente. Professor, eu quero lhe agradecer pelo senhor tirar esse tempinho para conversar conosco aqui no nosso Tarde em Família, né? Como eu falei, os microfones estão sempre abertos para a gente falar sobre temas como esse, que são tão fundamentais para a nossa fé. Eu fico muito feliz, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. O Natal está chegando aí, é um grande presente de Natal. Verdade. Professor, muito obrigado, que o senhor faça uma boa viagem e nós nos encontramos então amanhã aqui nas rádios Evangelizar. Amém. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, Ellen. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, professor. Gente, conversei com o professor Dr. Jack Brandão. Gente, como não aprender mais sobre o Santo Sudário? Que incrível. A gente pode fazer um Tarde de Família, inclusive, só para falar disso. A gente fala a tarde inteira, está sempre aprendendo. E falo para vocês, eu separei 20 perguntas para fazer para o professor. Sabe quantas perguntas que a gente fez? 3. E a gente conversou 1 hora aqui no nosso Tarde de Família, porque o assunto é maravilhoso e a gente vai aprendendo a cada passo.